Querido Padre Felipe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria, a nossa comunidade paroquial acolhe esse novo sacerdote e nós o acolhemos com um ato de fé. Ao olhar para o Padre Felipe, nós cremos num outro, numa outra presença. Existe um outro nele agora. Por isso nós dizemos num ato de fé: bendito o que vem em nome do Senhor. Grande alegria de celebrarmos nesta manhã a primeira missa do Padre Felipe, na noite de ontem, a sua ordenação, aqui mesmo nesta igreja, onde ele irá exercer o seu ministério. E dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Por isso, a ocasião da ordenação do Padre Felipe, para a nossa comunidade, é a ocasião de um ato de fé. Eu dizia hoje de manhã, para os familiares do Padre Felipe que vieram de fora, que nós podemos querer bem a uma pessoa por várias razões. E querer bem ao Padre Felipe não é difícil. Porque a própria personalidade dele, as virtudes, não tornam difícil querer bem a ele. Mas hoje, nesta noite, nós não queremos bem a ele por nenhuma dessas qualidades que, graças a Deus, existem. Nós queremos fazer isso num ato de fé. Um ato de fé quer dizer o seguinte, vou contar a história. Quando eu era padre jovem, lá em Roma, eu tinha, graças a Deus, um convívio bastante frequente e, de certa forma, íntimo, com o cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, já falecido. E Dom Eugênio, naquela época, ia a Roma várias vezes por ano. Não era difícil que ele fosse a Roma 5 vezes por ano. E cada vez que ele ia, ele levava algum presente para o Santo Padre, o Papa São João Paulo II. E um dia, São João Paulo II disse para Dom Eugênio, Dom Eugênio, por que o senhor nunca vem de mão vazia? Então Dom Eugênio disse, Santo Padre, nós podemos dar um presente para uma pessoa porque a gente quer bem. Mas a gente pode dar também um presente a uma pessoa porque crê. E eu creio em quem o Senhor é. É isso que nossa comunidade hoje quer fazer. Nós hoje queremos fazer um ato de fé. Assim como nós nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento e cremos que ali não tem mais pão. Ali existe uma presença, a presença santíssima de nosso Senhor no augusto sacramento da Divina Eucaristia. Nós queremos hoje nos inclinar diante do Padre Felipe, beijar-lhe as mãos ungidas e fazer um ato de fé. O que é que acontece com um rapaz quando ele é ordenado sacerdote? Bom, a primeira coisa, a presença de Jesus no sacerdote é diferente da presença na Eucaristia, claro. Na Eucaristia, no sacrário, ali
não tem mais pão nenhum. Ali não tem mais o ser de pão. Ali tem a aparência de pão. É a aparência, mas o ser é Jesus. O ser é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, a presença de seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu sei que tem uma certa popularidade aquela música Verbum caro factum est, né? Verbum panis factum est. E o verbo se fez carne e o verbo se fez pão. A gente canta com alegria, com devoção, mas teologicamente isso é absolutamente errado. O verbo não se fez pão. Foi o pão que se fez corpo de Cristo. Deus nunca se fez pão. Deus se fez homem. Ou seja, quando Deus se encarnou, ao mesmo tempo em Jesus Cristo, no mistério de uma única pessoa, havia ali, e há ainda ali, um homem perfeitamente homem e Deus perfeitamente Deus. Então, Deus, que não tinha nenhuma humanidade nele, Deus se fez homem. Agora, Jesus na última ceia fez com que o pão deixasse de ser pão e se tornasse seu corpo. E já que era o seu corpo, então também a sua alma, então também o seu sangue, então também a divindade. O verbo não se fez pão. O pão é que se fez corpo de Cristo, né? Tudo bem, é só um comentário, mas é importante nós meditarmos nisso, porque vejam, na Eucaristia ali tem nada de pão, só aparência, e Jesus está presente ali. No Padre Filipe, ali tem Filipe. Existe, o Filipe está ali ainda. Não foi como o pão. Na hora da consagração, o pão, o ser de pão, é substituído pelo ser de corpo de Cristo. Na hora da consagração sacerdotal, o ser de Filipe não é substituído pelo ser de Cristo. Mas existe uma união. Ali acontece um mistério em que aquele rapaz, que antes era simplesmente um rapaz, agora é uma presença. Existe no sacerdote católico uma presença de Cristo. Nós, para tentar explicar isso teologicamente, Santo Tomás de Aquino diz que o sacerdote é instrumento nas mãos de Cristo. É um instrumento. Jesus, Ele quer tocar em nós. Imaginemos que Jesus está lá na marcenaria dele em Nazaré. Ele pode tocar em nós diretamente com suas mãos divinas, como o marceneiro que toca na madeira. Mas o marceneiro também toca na madeira através de instrumentos, o serrote, a plaina, o martelo, os vários instrumentos. Pois bem, um dos instrumentos escolhidos, próprios, unidos a Cristo, é o sacerdote. Cristo quer tocar em nós através dos seus sacerdotes. Só acontece o seguinte: existem instrumentos que são instrumentos inanimados. O martelo, ele não tem vontade própria.
O martelo não vai chegar e dizer assim: não, não quero agora. O serrote não vai chegar e dizer assim: não servirei, não quero saber, hoje eu estou com preguiça. Quando o instrumento tem vontade própria, quando o instrumento tem inteligência própria, o nome que nós damos a esse instrumento é ministro. O que é um ministro? É uma pessoa que é instrumento de outra pessoa. Por exemplo, o presidente da República governa o país, mas ele governa o país através de seus ministros. Se o ministro fizer alguma coisa de errado, o país inteiro culpa quem? O presidente da República. Por quê? Porque o ministro não tem governo próprio. Aquele governo é do presidente da República, ele é instrumento nas mãos do presidente da República. Então, o que é que se espera de um instrumento pessoal chamado ministro? O que é que Jesus espera dos sacerdotes? Docilidade. Que nós não sejamos um coração rebelde. Porque imagine o pintor querendo pintar um belíssimo quadro e o pincel se revoltando e indo para o lugar que o pintor não quer que ele vá. A obra de arte vai ser completamente prejudicada. Nós, católicos, cremos na presença de Cristo nos seus ministros, nos seus sacerdotes ordenados. Quando nós beijamos as mãos de um sacerdote, nós sabemos que estamos beijando as mãos que são instrumento de santificação do Cristo. Por quê? Porque quando a mão do sacerdote se ergue no confessionário para absolver os pecados, nenhum homem tem poder de dizer: eu absolvo os teus pecados. Nenhum homem tem poder de dizer: isto é meu corpo. Ali, o padre age livremente, mas ele age e é um outro que age nele. Existe uma presença. Por isso, meus queridos irmãos, nós católicos que cremos no sacerdócio, nós precisamos verdadeiramente renovar a nossa fé, e a nossa comunidade paroquial tem essa ocasião maravilhosa, fantástica, de renovar a sua fé na presença desse novo sacerdote. Quando nós vemos um rapaz que é ordenado padre, o nosso coração se alarga, se enche de alegria por esse grande ato de misericórdia de Deus para com a humanidade. Deus não desistiu de nos dar padres. Nós precisamos de padres. O que seria de nós sem sacerdotes? Que ato de profunda, imensa e graciosa misericórdia do coração de Jesus, de não desistir de nós. E Jesus quer continuar nos tocando. Jesus quer continuar nos acariciando com cada sacramento. Jesus vai acariciar os nossos filhos com o batismo, e a mão que Jesus vai usar para acariciar será do sacerdote. Jesus vai acariciar os nossos filhos, dando-lhes de comer na Eucaristia, e a mão que Jesus quer usar é a mão do sacerdote. Jesus quer nos dar o remédio para as nossas mazelas e nossos pecados, e a mão benfazeja, que visita o doente espiritual no seu pecado, é a do próprio Cristo, mas é a mão do sacerdote que Ele quer usar. É a do próprio Cristo, mas é a mão do sacerdote que Ele quer usar. Meus irmãos, que misericórdia de Deus! Cantar eternamente a misericórdia de Deus pelos seus santos sacerdotes. Mas ao mesmo tempo, que responsabilidade a nossa, de nos colocarmos de joelhos e de suplicar a Deus a santificação dos nossos padres. Por quê? Porque se é verdade
que um padre é uma presença santíssima de Cristo. É também verdade que o pecado de um sacerdote é tremendo. Um pecado de um sacerdote clama vingança aos céus. O pecado dos sacerdotes pode atrair castigos para com toda a humanidade. Quando Nossa Senhora apareceu em La Salette chorando, na primeira parte do segredo, ela mostrou o castigo que Deus estava fazendo a toda a comunidade de leigos, porque eles não estavam mais amando a Deus. Os pecados que Nossa Senhora reclama em La Salette não são pecados sociais, não são os pecados da segunda tábua da lei, são os pecados da primeira tábua da lei, ou seja, os pecados contra Deus. Nossa Senhora apareceu chorando porque a humanidade estava ofendendo a Deus. Mas na segunda parte, quando Nossa Senhora continua explicando, ela diz para Maximino e Melânia que os sacerdotes, os padres, estão caindo naquelas tentações de Jesus no deserto. Quais são as tentações de Jesus no deserto? Ela não usa essas palavras, eu estou explicando. Número 1, transforma essas pedras em pães, prazer. Os padres estão entregues aos seus prazeres. Ela usa esse palavreado, a gente pode imaginar que ela está falando com crianças. É evidente que a gente pode imaginar que ela está falando de padres que pecam na sua sexualidade. Depois, o demônio levou Jesus para o alto da montanha e disse: eu te darei tudo isso, poder material, dinheiro, reinos, se prostrado me adorares. Nossa Senhora diz, Nossa Senhora reza, Nossa Senhora chora, porque os sacerdotes só querem saber de dinheiro. Terceiro pecado. Jesus é levado ao pináculo do templo e é tentado de vaidade, de vanglória, para que ele se jogue ali de cima e mostre que ele tem poderes. Nossa Senhora chora porque os sacerdotes só pensam em carreira, vaidade. E aí vem a conclusão, é aqui que vem o centro do que eu queria dizer. Com esses pecados dos sacerdotes entregues aos prazeres, ao dinheiro e à carreira, por isso, diz Nossa Senhora, não há quem suplique misericórdia pelo povo junto ao altar de Deus. Por que é que o povo está sofrendo? Porque não há sacerdotes que supliquem misericórdia de Deus com coração puro no altar. Meus queridos, um novo sacerdote, um neo-sacerdote, é um raio de luz sobrenatural que vem a esse mundo. Mas é também uma responsabilidade para todos nós. Em primeiro lugar, para nós que somos sacerdotes, mas também para todo o povo. Por quê? Porque toda a nação perece se os sacerdotes não estiverem junto ao altar de Deus, pedindo a Deus misericórdia. Deus quer usar esses instrumentos dos seus santos sacerdotes. Hoje, celebramos também, além de serem as primeiras 24 horas do Padre Filipe como sacerdote, é também o seu aniversário de nascimento.
no dia de São João Batista. A liturgia de São João Batista insiste na escolha de São João Batista desde o ventre da mãe. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías: ouvi nações, desde o ventre de minha mãe. Nós ouvimos o Salmo, né, que diz que, para onde é que eu vou? Deus me segue em todos os lugares, desde o ventre de minha mãe, Ele me viu. No ofício das leituras, que é liturgia que nós, padres, e os religiosos e alguns leigos também celebramos, no ofício das leituras está lá a leitura de Jeremias: antes que me formasse dentro do ventre de minha mãe. São João Batista, como escolhido de Deus, desde toda a eternidade, desde o ventre de sua mãe. Nós podemos dizer isso dos sacerdotes. Quando Deus pensou o Filipe, não é que ele primeiro pensou Filipe e depois coçou a cabeça e disse: mas tudo bem, o que será que eu vou fazer com esse moleque, hein? Aí lá pelas tantas chegou e disse assim: sabe uma coisa? Vai ser padre. Numa segunda decisão. Não. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, eu te escolhi, eu te consagrei. Hoje, nesse seu primeiro dia de sacerdote, Padre Filipe, o sonho de Deus acalentado desde toda a eternidade começou a ser. Mas só começou a ser, porque será no dia a dia, na entrega, no ser instrumento de Cristo dócil, no ser instrumento de Cristo que se deixa moldar, mesmo que às vezes Deus queira socar o barro. É nesse ser instrumento dócil do dia a dia que este ser será levado à plenitude. Não vou aqui comentar toda a riqueza que poderíamos comentar do ritual de ordenação, onde o próprio bispo abençoa o novo sacerdote, dizendo que Deus realize essa configuração a Cristo. Nas próprias promessas, Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Essa obediência de ser moldado por Cristo. Não vou aqui não vou pregar um retiro de ordenação sacerdotal, mas eu só quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e ao senhor Padre Filipe, começamos hoje uma grande aventura. Um exército e um oficial do exército. Uma grande aventura de luta para que juntos, como família de Deus, cheguemos aos céus. Grande alegria. No dia da formatura do oficial, todos se alegram, porque ele recebe o espadim, porque ele recebe as condecorações, os sinais de sua bravura. Mas quem julgas que será esse menino? Pergunta o Evangelho. Será no dia a dia que cada sacerdote irá se manifestar, que irá ser este instrumento nas mãos de Cristo. Meus queridos, rezemos. Rezemos pelo Padre Filipe, rezemos por todos os sacerdotes e creiamos, sobretudo. Assim como nós precisamos renovar a nossa fé na Eucaristia,
nós precisamos renovar a fé na presença de Cristo nos sacerdotes. Quando a gente quer renovar a fé na Eucaristia, o que é que a gente faz? A gente faz genuflexão, a gente fica de joelhos diante do ostensório, a gente faz sinais, faz rituais, queima incenso, faz as coisas. Quando nós queremos renovar a nossa fé no sacerdote, a igreja tem também seus caminhos. Tem a batina, que mostra a consagração, mas sobretudo tem os gestos dos fiéis que piedosamente se aproximam do sacerdote para lhes beijar as mãos. Durante a sua vida, Padre Felipe, as pessoas vão beijar o dorso da sua mão. Mas agora, nesse início do seu ministério, por causa da unção que o Senhor recebeu do bispo ontem, na esperança de que nós possamos receber um pouco dessa unção, deste óleo derramado, perfumado das chagas de Cristo e do amor de nosso Senhor, nós nos inclinamos e beijamos as palmas das mãos do sacerdote. Que essa unção derramada sobre o Padre Felipe seja derramada também sobre nossa comunidade. Os alemães costumam dizer que vale a pena gastar um sapato caminhando para ir participar da primeira missa, das primeiras missas, primeiras bênçãos de um neo-sacerdote. Nossa comunidade é agraciada, porque não precisamos gastar sapato. Estamos aqui. Sim, nós cremos. Olhamos para esse jovem que sobe ao altar e cremos e dizemos: bendito o que vem em nome do Senhor. Padre, nos abençoe. Nós, juntos, como comunidade paroquial, estaremos rezando pelo Senhor e pelos sacerdotes, para que sejamos instrumentos dóceis do coração de Jesus.